Essas enormes cabeças humanas esculpidas são conhecidas, que pode ser em uma escala de até 20 a 25 toneladas de peso. A IA analisou as cabeças de Sechá encontradas no México. Estados e sua descoberta deixaram um mundo assustadoramente aterrorizante. Impressão. As costas do Golfo do México abrigam estátuas desde 1200 a.C. 6. Cabeça colossal esculpida, com 8 toneladas e um pé de altura, de um único bloco de rocha vulcânica, rocha basáltica, e suas semelhanças assustadoras. Narizes e rostos frequentemente despertam medo. E o mistério entre os estudiosos, arqueólogos e até mesmo turistas que visitem este local histórico. No entanto, a era digital dos computadores e inteligência artificial. Esta teia de... O mistério parece ter sido desvendado. Domínio do tema. Os Olmec foram um importante povo mesoamericano, civilização que surgiu ao longo do Golfo, terras da América do Norte, sua língua. A arte e os sistemas sociais moldaram os primeiros, ideias de vida organizada na região. Mas uma característica continua a atrair a atenção, maior atenção hoje. Tema colossal, cabeças. Essas esculturas maciças esculpidas, blocos individuais de basalto, mostram sinais da atividade humana. Rostos com narizes largos, lábios carnudos e olhos ligeiramente vesgos. Acredita-se amplamente nisso. Representar a aparência de importante, indivíduos que outrora lideraram a sociedade. O núcleo da cultura Olmec ficava ao longo do Golfo, litoral do atual México. Nossa. Principalmente em Veracruz e Tabasco. Lá. Nossa. Locais. Comunidades construíram uma civilização complexa, com liderança organizada, estruturada, trabalho e sistemas claros de autoridade, como um dos primeiros centros do mundo, da civilização. Os temas têm um impacto duradouro, lugar na história da humanidade. No entanto, nenhuma parte. Sua cultura tem gerado mais debates do que as cabeças colossais, cujo propósito e seu significado continuam difíceis de explicar. A primeira cabeça colossal conhecida foi descoberta em 1862 por José Maria Melgar y Serrano. Na época, a descoberta atraiu pouca atenção externa, México, e foi praticamente esquecido. No entanto, tudo mudou em 1938 quando o etnólogo americano Matthew Stirling iniciou pesquisa sistemática sobre sociedades mesoamericanas. Seu trabalho revitalizou-as, interesse em descobertas anteriores, e levou a novas escavações em áreas que se acredita conterem monumentos semelhantes. Durante uma escavação, no final da década de 1930, a equipe de Stirling descobriram uma imponente cabeça de pedra pesando cerca de 20 toneladas. A escultura mostrava traços humanos claros e aparentavam. Assemelham-se aos primeiros habitantes do Costa do Golfo. A descoberta atraiu atenção significativa da mídia, dando Stirling conseguiu a visibilidade que precisava para garantir tempo e financiamento para continuar seu trabalho mais ao sul, ao longo do México. Costa do Golfo. Que acabou por ter fatal parceria com a National Geographic. Canal. Durante sua expedição para Tres Zapotes, Stirling descobriu Stela, Mar, um monumento de basalto fraturado, ostentando uma distinta escultura mecânica. Imagem. Frequentemente descrita como uma abstrato, era Jaguar, ou um governante sentado em um trono, liderou Stirling e sua equipe. Reconsiderar a idade da civilização e suspeitar que cabeças colossais eram muito mais antigas do que originalmente acreditava-se nisso. Porque este trabalho ocorreu na década de 1930, com precisão. Não foi possível datar o basalto. A datação por carbono ainda não havia entrado em cena. Arqueologia. Deixando os pesquisadores sem uma maneira confiável de determinar quanto tempo dura a pedra já existia, ou quando os monumentos foram esculpidas. Encorajado por seu inicial descobertas, Stirling lançou ainda mais escavações com uma pequena equipe que incluía sua esposa,
Marion Sterling e o arqueólogo Philip Ducker. Estes esforços levaram à identificação e documentação de vários adicionais. Cabeças colossais, formando as primeiras, registro do que mais tarde se tornaria 17. Exemplos conhecidos estão espalhados por todo o Golfo. Costa de Tapotes a San Lorenzo, onde 10 foram eventualmente encontrados. Embora precocemente, os métodos de datação eram limitados à dendrocronologia e não pôde fornecer conclusões firmes. Colocando as cabeças dentro do contexto cultural mais amplo de Olme, ajudaram a esclarecer seu significado. A maioria, os estudiosos passaram a ver as figuras como representações de alto status, indivíduos como governantes, militares, líderes ou autoridades religiosas. A interpretação está de acordo com a longa tradição humana de criar monumentos para homenagear figuras influentes. Figuras ou líderes reverenciados intimamente ligados à sua terra e cultura. Ao longo de anos, à medida que os métodos de pesquisa foram aprimorados, os estudiosos obtiveram uma visão mais clara dos detalhes esculpidos nas cabeças colossais. O capacete, que se assemelha muito a capacete de proteção, reforçaram a ideia que esses números tinham grande importância dentro da sociedade mecanizada. Os pesquisadores também observou que cada cabeça carrega características distintas, elementos de design, provavelmente servindo como emblemas pessoais em vez de compartilhados, símbolos. Além disso, não há duas figuras iguais, idênticas. Diferenças faciais. As características e os acessórios de cabeça sugerem que a escultura representa uma distinção, indivíduo. Provavelmente uma pessoa de variedade, posição e influência dentro da civilização. A ascensão do digital. A arqueologia desempenhou um papel importante em como esses monumentos foram estudados. Avançado. O software de imagem permitiu que os pesquisadores detectar marcas superficiais e detalhes finos, gravuras que estudiosos anteriores poderiam não visível com ferramentas básicas. Artificial. A inteligência ajudou a analisar estes detalhes de maneiras que iam além do simples. Interpretação visual, revelando padrões que haviam passado despercebidos por muito tempo. Essas tecnologias também levantaram mais perguntas do que respostas. Embora a fonte do basalto já estava conhecido, a análise digital não poderia. Explique por que os mexicanos transportaram quantidades enormes, pedras de mais de 150 quilômetros de distância, quando eles poderiam simplesmente ter usado pedras mais próximas, à mão. Ainda assim, o surgimento do Era Digital e sua aplicação à arqueologia trouxe um novo nível de compreensão para a descoberta do cabeças de Memesh em sua civilização. Embora a era digital e a inteligência artificial, a inteligência fez descobertas invisível aos olhos treinados de arqueólogos ao longo dos anos. Isso não foi suficiente para acabar com o mistério atrás das cabeças. Mas quanto exatamente a introdução de artificial, a inteligência influencia a popularidade? Você tem conhecimento sobre as cabeças dos memes? Escaneamentos digitais por EA das cabeças dos robôs. Civilização em 2021. Pesquisadores utilizaram sensoriamento remoto, tecnologia conhecida como LiDAR, para reexaminar áreas ligadas à descoberta de vários cabeças Memek. Durante a pesquisa, Tishi Inomata, um arqueólogo japonês da Universidade do Arizona, identificou terra retangular anteriormente desconhecida, complexo cerimonial em San Lorenzo. A estrutura media aproximadamente 3.300 pés. Comprimento e 900 pés de largura. Dado os recursos limitados disponíveis no Olme, período de Paris, construindo um espaço outro deste, a escala teria exigido cuidado, planejamento e esforço contínuo, sugerindo que serviu a mais de uma pessoa. Propósito. Inamata propôs que a área, provavelmente, serviu como uma grande praça pública, onde grupos consideráveis se reuniam para cerimônias, possivelmente incluindo rituais, ou eventos relacionados à religião, práticas. Antes do uso do LiDAR, os primeiros arqueólogos mesoamericanos não tinham forma prática de detectar grandes cerimoniais. Espaços escondidos sob vegetação densa. A força do LiDAR reside em sua capacidade de proporcionar uma visão aérea clara,
da paisagem e do ser humano. Alterações dentro dele, sejam elas antigas ou moderno, utilizando pulsos de luz para penetrar na floresta. Cobertura. A tecnologia pode revelar edifícios, estradas, sistemas agrícolas e recursos de controle de água que são invisíveis do solo. Enquanto estes, as descobertas acrescentaram contexto ao paisagens que circundam as cabeças mecânicas. Eles não resolveram as questões mais profundas. Questões em torno da enorme tonelada, os próprios monumentos. Muitas incertezas permanecem. Não existem registros históricos diretos que definam claramente quem eram os personagens. E as cabeças colossais apenas intensificaram o debate sobre suas origens. O nome foi posteriormente adotado pelos astecas e maias, e pode ser traduzido livremente como povo da borracha, uma referência ao papel da região na produção de borracha. Essa classificação, no entanto, não explica a aparência peculiar das esculturas, o que tem gerado controvérsias sobre sua identidade cultural. Quando a primeira cabeça foi descoberta, José Maria Melgar E. Serrano observou características como lábios carnudos, narizes achatados e olhos ligeiramente vesgos, e especulou que se assemelhavam a pessoas da África, sugerindo especificamente a Etiópia. Com o tempo, outros pesquisadores propuseram origens completamente diferentes, baseadas unicamente na interpretação visual, que variam da Polinésia e Ásia a hipotéticas civilizações transoceânicas. Essas teorias expuseram uma limitação central da arqueologia inicial. Os estudiosos conseguiam descrever o que observavam, mas, sem registros escritos comparáveis ou ferramentas avançadas, suas conclusões eram limitadas por suposições em vez de evidências. Essa limitação impulsionou a aplicação da tecnologia moderna de imagem diretamente nas próprias cabeças. Devido ao seu tamanho e peso imensos, remover ou reposicionar as esculturas não era viável. Em vez disso, os pesquisadores recorreram a sistemas de imagem tridimensional que podiam escanear cada monumento de cima a baixo e gerar modelos digitais precisos o suficiente para análise por computador. Esses modelos capturaram detalhes da superfície além do alcance da visão humana, incluindo curvas sutis, gravuras tênues e padrões que pareciam semelhantes a sistemas de calendário posteriormente associados aos maias. A digitalização transformou a maneira como as cabeças puderam ser estudadas. Uma vez renderizadas em 3 dimensões, os pesquisadores puderam girar, medir e comparar as esculturas instantaneamente, sem contato físico. Utilizando escaneamento por luz estruturada e mapeamento a laser, os arqueólogos identificaram características que iam além dos traços faciais e dos capacetes comumente discutidos. Entre essas marcas, havia pequenos orifícios deliberadamente colocados no basalto, possivelmente representando sardas ou outras marcas simbólicas. Mesmo com essas descobertas, a interpretação permaneceu cautelosa. Os pesquisadores não conseguiram determinar com certeza o significado dos orifícios ou como foram esculpidos com tanta precisão. Em 2025, uma nova fase de análise teve início quando um grupo de pesquisa, cujo nome não foi divulgado, introduziu dados tridimensionais adicionais em um software avançado de EA. O algoritmo detectou alinhamentos geométricos recorrentes, proporções e simetrias faciais comuns a todas as cabeças de robôs conhecidas, revelando um nível de consistência matemática que sugeria um projeto deliberado em vez de variação aleatória. Esses níveis de otimização permitiram que o algoritmo identificasse proporções faciais que correspondiam de perto às proporções harmônicas observadas posteriormente em outras civilizações. As medidas estavam de acordo com princípios encontrados na escultura grega antiga, como o canhão Politos e o Parthenon, bem como com relações matemáticas associadas à teoria musical pitagórica. A IA determinou que as relações espaciais entre os olhos, o nariz, a boca e a parte posterior achatada da cabeça permaneciam consistentes em todas as 17 cabeças de mecha conhecidas, mesmo que as esculturas diferissem em tamanho, peso, estilo de entalhe e níveis de danos. Embora o algoritmo tenha revelado fortes correlações, alguns arqueólogos acreditavam que outras semelhanças ainda poderiam ter passado despercebidas. Mesmo assim, contestar os resultados provou ser difícil, dada a capacidade do modelo de processar e comparar grandes quantidades de dados, muito mais rapidamente do que qualquer observador humano. Após várias semanas de testes e refinamentos repetidos,
durante os quais os modelos tridimensionais foram continuamente reanalisados. A IA identificou uma variação sutil, porém significativa, entre as cabeças. Essa mudança marcou um ponto de virada. Ao combinar a modelagem tridimensional com dados LiDAR, os pesquisadores conseguiram rotacionar e examinar digitalmente as esculturas de maneiras nunca antes possíveis, incluindo suas estruturas internas. Até então, as comparações se concentravam principalmente nas proporções da superfície e nas características externas. O algoritmo identificou, então, padrões repetidos de microcorrosão no interior do basalto, sugerindo fortemente o uso de ferramentas específicas aplicadas de forma consistente. Uma apresentação vazada da pesquisa teria mostrado marcas de ferramentas idênticas em todas as cabeças. Para muitos estudiosos, essa descoberta teve implicações importantes. Isso reforçava a ideia de que os temas não se resumiam a sobreviver pela força ou pelo conflito, mas sim a uma sociedade organizada e intelectualmente orientada, capaz de planejamento a longo prazo. A aparente padronização apontava para técnicas compartilhadas, treinamento e escolhas de design deliberadas, em vez de atos isolados de habilidade artesanal. A padronização implicava coordenação, e a coordenação implicava estrutura e influência. Embora a IA não tenha conseguido determinar quem encomendou os monumentos ou por que foram criados, deixou claro que sua construção seguiu métodos aprendidos e transmitidos ao longo do tempo. Não se tratavam de resultados acidentais ou conquistas isoladas, mas sim do fruto da prática repetida e do conhecimento compartilhado. No entanto, a tecnologia não chegou a identificar os próprios construtores. Essa lacuna levou os arqueólogos a retornarem ao campo, revisitando pedreiras e rotas de transporte, examinando cabeças inacabadas e estudando por que algumas foram abandonadas. Os pesquisadores também exploraram as propriedades físicas do basalto vulcânico, incluindo seu magnetismo e condutividade elétrica, em busca de pistas que pudessem explicar as escolhas de materiais. Em vez de solucionar o mistério das cabeças meteóricas, a inteligência artificial o reformulou. As ferramentas trouxeram uma clareza sem precedentes sobre como os monumentos foram feitos, ao mesmo tempo que levantaram novas questões sobre quem os fez e o que motivou sua criação, garantindo que o enigma permaneça bem vivo. Um retorno aos sítios arqueológicos. O tema não deixou vestígios de literatura que pudesse ser interpretada para fornecer uma teoria funcional ou prática sobre seus indivíduos ou suas culturas. Daí a necessidade constante de visitar os montículos de Levanta e Veracruz, no México, onde as cabeças mecânicas foram encontradas inicialmente, para analisá-los mais a fundo e buscar respostas. Consequentemente, pesquisadores que cederam à necessidade de explorar ainda mais os sítios arqueológicos encontraram algo que a tecnologia de EALAR não detectou durante sua busca aérea em 2021. Eles encontraram o que acreditavam ser a forma mais antiga de tecnologia de navegação nos terrenos de São Lourenço. Não se tratava de uma bússola comum com um tubo de vácuo, uma agulha magnetizada e um pivô. Era um tipo completamente diferente. Um pequeno pedaço de magnetita com uma extremidade visivelmente quebrada, de apenas alguns centímetros de comprimento. No entanto, quando colocado sobre uma rolha ou simplesmente pendurado por um fio, apontava cerca de 8 graus para o norte. Embora se argumente que essa pequena magnetita seja apenas mais uma relíquia inútil que pode não agregar valor real às civilizações envolvidas ou explicar como as pedras foram movidas de Tux para construir a cabeça, os montes e as praças encontradas em São Lourenço. Os montes estavam principalmente orientados a 8 graus norte. Consequentemente, a magnetita tornou-se essencial para as descobertas sobre a civilização chinesa e é considerada um fator importante no transporte das pedras de basalto. A estrada para as montanhas de Tuxtla, para onde as rochas foram movidas, sempre atravessava selvas, montanhas e terrenos acidentados, o que levanta novas questões. Se não tinham rodas e animais de carga, poderiam ter usado a bússola para navegar e encontrar um caminho que os ajudasse a transportar as pedras vulcânicas de Tuxtla de volta para São Lourenço. Embora a forma como as rochas foram transportadas tenha se tornado uma parte essencial da pesquisa consistente, frequentemente surgem dúvidas sobre a sexualidade dessas cabeças de Memec. Estranhamente, elas não possuem torso nem parte inferior do corpo. Consequentemente, é difícil determinar se eram masculinas ou femininas.
Embora alguns pesquisadores tenham usado os olhos e as formações nasais como possíveis indicadores de gênero, as características físicas de uma pessoa da América Central, de mais de 3.000 anos atrás, não podem ser descritas com grande precisão, exceto em casos de relatos em primeira mão, fotografias ou literatura que as descrevam. Mas apenas algumas décadas depois das descobertas dos Starrings, uma pesquisadora e arqueóloga, cujo nome não foi divulgado, encontrou outra cabeça, Olme, enquanto navegava pelos pântanos. A história que envolve a descoberta a apresenta como uma mera coincidência. Não se tratou de uma descoberta meticulosamente planejada ou de uma busca arqueológica. Ela estava no lugar certo na hora certa, olhando de seu barco para os pântanos, quando encontrou uma cabeça gigante olhando diretamente para ela. Essas experiências teriam levado à redescoberta de outra cabeça Olme perdida, que foi trazida de volta para Veracruz. Embora descobrir outra cabeça de Mac já não fosse grande coisa, havia algo de especial nesta. Apesar de ter a mesma semelhança com as outras em tamanho, capacete, lábios grossos, expressões sinistras e olhar penetrante, especula-se sobre sua sexualidade, o que levanta preocupações sobre a civilização do reino. Seria uma sociedade patriarcal, onde apenas os homens governavam e as mulheres tinham outros deveres? Daí a razão para tantas esculturas de inspiração masculina? Ou os arqueólogos teriam interpretado mal a situação? Esta figura tinha enormes quadrados perfeitamente recortados ao redor da área do capacete, com orifícios cuidadosamente esculpidos. De acordo com alguns especialistas, os cortes não podem ser facilmente explicados, mas algumas características se destacaram. Eles lembram peças magnéticas cortadas de pedras de basalto na Sierra de los Tuclas, em Veracruz, México. Os pesquisadores acreditam que eles podem ter sido usados em cerimônias comerciais e na criação de amuletos mágicos. Esses pequenos cortes cúbicos, com um furo, inseridos nos adornos de cabeça, também apresentavam propriedades semelhantes às da ilmanita. As ilmonitas são compostos magnéticos de titânio e ferro que podem ser usados como condutores elétricos em altas temperaturas. Essa forma de construção monumental em pedra, com a possibilidade de apresentarem propriedades elétricas, tornou as cabeças com tecnologia avançada ainda mais interessantes para os pesquisadores. Mas havia algo mais nessas esculturas que as tornava especiais. Com o tempo, os pesquisadores descobriram que as cabeças dos microfones pareciam ter sido vandalizadas deliberadamente para fins políticos ou rituais, mas nunca chegaram a um consenso sobre um dos lados do debate: vandalismo e recontextualização. Embora não existam registros escritos que expliquem o sistema político dos Mex, alguns especialistas em arqueologia, como Mark Cartwright em 2014, sugeriram que algumas das cabeças colossais foram recriadas a partir de outros objetos. Por exemplo, a cabeça colossal. Sete era originalmente um trono e possui uma profunda reentrância em um dos lados. O altar 5 do sítio arqueológico de Leventa foi abandonado no meio de uma conversão semelhante por razões desconhecidas. No entanto, o verdadeiro ponto crucial da questão é por que algumas dessas pedras foram recontextualizadas, ou seja, foram movidas de suas posições originais, onde a civilização Mac as havia colocado. Almir Key Reed, professor associado de religiões comparadas no Departamento de Estudos Religiosos da Universidade DePaul e especialista em civilizações mesoamericanas, sugere que os Olm podem ter movido essas cabeças deliberadamente durante seus jogos de bola, como um símbolo de apoio aos seus líderes que participavam do jogo ou para outros ritos rituais. Outro especialista sugeriu que os Olm moveram as cabeças deliberadamente sem intenção maliciosa, mas simplesmente para demonstrar e exercer domínio sobre um território específico como novas figuras políticas. Curiosamente, as 4 cabeças de Leventa foram criadas para propósitos diferentes. Elas foram encontradas em pontos estratégicos da cidade e serviam como símbolos de força para proteger os portões da cidade. Inesperadamente, 3 foram encontradas no portão norte e a última no portão sul de Leventa. Essa formação posicional foi considerada deliberada e simbólica da consciência da civilização sobre as ameaças ao seu domínio. Por outro lado, a semelhança entre essas colossais esculturas em basalto é subvertida pelo vandalismo aleatório de partes estratégicas das cabeças. Devido à descoberta consistente de cabeças sem torso,
os arqueólogos postularam que os Olmecs acreditavam que a cabeça era a parte mais essencial de uma pessoa. Talvez porque seja a característica distintiva que permite que cada pessoa seja reconhecida. Embora a altura e até mesmo a postura pudessem ser as mesmas, os Amish acreditavam que o rosto nunca era o mesmo. No espírito desses reconhecimentos e identidades, Mark Cartwright acredita que as cabeças ômlicas pareciam diferentes porque foram deliberadamente vandalizadas por alguns que preferiam não ter aqueles governantes. Para fundamentar seu argumento, ele rastreia o vandalismo deliberado e o sepultamento dessas cabeças até algum momento antes de 900 a.C. Outros pesquisadores defendem a posição de que algumas das cabeças ômlicas redescobertas foram brutalmente vandalizadas por ordem de um novo rei que decidiu legitimar suas reivindicações ao poder e não aceitaria os desafios de uma linhagem diferente. Portanto, desfigurar a imagem, o que incluía arrancar os olhos ou, às vezes, lascar os lábios, era suficiente para reforçar sua dominância. No entanto, além da possibilidade de uma disputa de poder político levar à desfiguração, algumas cabeças de Mech são descritas como deliberadamente vandalizadas para simbolizar uma morte. Um exemplo perfeito é a Lakobata, a cabeça mais significativa e pesada, que Lea Fuente descreveu em 1995 como o retrato de um governante representando um indivíduo falecido. No entanto, os outros 16 eram considerados governantes vivos, que dominavam seus territórios na época. Daí, suas figuras quase perfeitas. Curiosamente, o Laubata foi descoberto por um grupo de estudantes que, segundo relatos, descansavam durante um exercício de escavação, mas perceberam que estavam sentados sobre uma pedra bastante grande. Dizem que, por fim, eles perceberam que ela era lisa demais para ser apenas mais uma pedra no chão. Curiosamente, Lakobata foi escavado e encontrado enterrado em uma passagem de montanha perto de Santiago Tucla, na Sierra de Tuclas, em Veracruz, na década de 1970. A cabeça pesa pelo menos 40 toneladas e possui uma característica distintiva que a diferencia das outras 16. Ela foi moldada com os olhos fechados e os lábios entreabertos em sinal de tristeza, com partes dos lábios lascadas para simbolizar sua aparente morte. Embora pesquisadores e arqueólogos continuem a apresentar inúmeras possibilidades sobre quem são realmente os personagens retratados e o que significam alguns de seus retratos vandalizados, nenhuma fonte isolada se torna definitiva nessa discussão. Daí o debate contínuo sobre suas identidades. Embora muitos os considerem governantes, clérigos, jogadores de bola ou protetores, Michael D. Coe, um respeitado especialista mesoamericano, postulou que as cabeças dos Mechs poderiam, na verdade, ser cabeças decepadas. Sua posição baseava-se na cultura mesoamericana de cabeças troféu, onde desertores de guerra ou outros tipos de criminosos eram decapitados por seus crimes e celebrados. Ele argumentou que era impossível que os Olme, que eram ainda mais antigos que os Maias e os Aztecas, tivessem sido a única civilização a se abster das práticas de decapitação pré-colombianas. Além disso, ele argumentou que as cabeças dos Mechs pareciam muito sangrentas para representarem seus líderes. Portanto, só poderiam ser vítimas de decapitação que haviam prejudicado a autoridade governante da época. Mas por que alguém se daria ao trabalho de criar esculturas colossais e monumentos enormes em memória de seus inimigos? No entanto, Michael D. Coe não estava sozinho em suas ideias. Ele tinha o apoio de Matthew Stirling. Stirling acreditava que as cabeças não deveriam ter sido vistas e pareciam ter sido pressionadas contra uma parede ou aterro, resultando em uma parte traseira achatada. Alguns anos após sua descoberta, Michael Porter descreveu as cabeças como possíveis troféus que eram sacrificados ao final de um jogo de beisebol, com o vencedor levando-os para casa. Será que a descoberta da inteligência artificial será suficiente para acabar com as especulações sobre a existência de temas? O legado e a influência das civilizações mecânicas. Embora os historiadores saibam quase nada sobre a civilização mecânica, sua influência não pode ser subestimada, especialmente sobre os maias e os astecas. Os mesoamericanos, especialmente os maias, eram conhecidos por construir estruturas colossais e criações monumentais, e atribuía-se a eles um dos calendários mais complexos do mundo, o que lhes rendeu respeito ao longo do tempo. No entanto, descobertas recentes têm atribuído esses feitos às civilizações Memech,
tornando-as as fundadoras das descobertas mesoamericanas mais significativas. Mas sua influência se estende muito além da costa do Golfo do México. Por décadas, o símbolo religioso, meio homem, meio felino, também foi atribuído à civilização maia, refletindo adivinhação e adoração a um poder superior. Contudo, descobertas recentes reabriram debates sobre a verdadeira origem do motivo da onça pintada. O motivo da onça pintada, popularmente chamado de onça pintada, era um motivo Memech caracterizado por olhos amendoados, boca aberta voltada para baixo e cabeça fendida. Sempre foi considerado uma divindade. Mas a civilização Memech descreveu a criação da divindade onça pintada como uma possível consequência da união entre um homem e um felino. No entanto, ao herdarem essa cultura, os maias utilizaram o motivo da onça pintada como símbolo de governantes, forças cósmicas, xamãs, clérigos e até mesmo forças cósmicas além da compreensão humana, sinalizando uma influência direta da civilização Olme. Mas, apesar do impressionante impacto da cultura dos Mex sobre os maias e os astecas, a característica cultural mais influente dos Mex continua sendo as cabeças colossais. As enormes cabeças, suas praças e montes têm sido usados ao longo dos anos como pontos de referência para projetos arquitetônicos em edifícios modernos, que se estendem para além das costas da América Central, chegando a espaços públicos europeus, como as famosas rotatórias de Madrid, onde motivos inspirados nas cabeças dos Mex são incorporados a outros estilos artísticos, como o barroco. No entanto, escultores modernos da América Central criaram novas esculturas que imitam cabeças de robôs gigantes com perfeição, criando uma representação feminina, sem controvérsias, de uma deusa protetora da terra. O criador, Pedro Reyes, decidiu não usar artesãos homens na construção da estátua colossal. Em vez disso, formou uma equipe de artesãs capazes de trabalhar com pedras vulcânicas para criar uma imagem impactante de uma líder feminina que transmitisse o mesmo nível de intimidação das cabeças, e a batizou de Tali. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecem na tela para mais histórias fascinantes.